Capítulo 8. Sétima Lua. A chuva persistiu durante a manhã seguinte, mas não passou de uma fina garoa. Terop há muito estava em pé e caminhava de um lado para o outro observando o movimento das águas do rio que tinha sua superfície perturbada pelas gotas da chuva. Vários círculos concêntricos se formavam e logo em seguida se incorporavam ao leito do rio. As águas da chuva e do rio se tornavam avançando em direção ao mar. Ele ouviu o som dos passos do Bamocelro às suas costas e caminhou rente à margem do rio em direção ao oco do mundo, sem olhar para trás. Às suas costas Drevil o acompanhou lentamente enquanto a água tamborilava sobre a sua pele. Nenhum dos dois disse uma palavra. As nuvens acinzentadas vagavam lentamente no céu. Os pingos da chuva tocavam com suavidade os dois nascidos. No chão algumas poças d'água se formaram com a chuva forte da noite anterior. Horas depois, o olhar do sopro se prendeu nos galhos de uma árvore. Quase camuflados em meio às folhas, um grupo de periquitos agitavam seus corpos para se livrar das gotas de chuva que acumularam em suas penas. Dessa vez eles estavam silenciosos. Terop parou por um momento. Assim que os pássaros se acalmaram, ele andou novamente. O olhar escuro se tornou vermelho e a chuva continuou, mas suas gotas pararam de tocar a pele escura e a pele verde que se secaram instantaneamente. Já era possível avistar ao longe a copa de uma árvore que se destacava bem acima das que a cercavam. Era o primeiro angelim vermelho que nasceu. O oco do mundo estava próximo. O barulho ritmado do tilintar das pedras de rubi e o som da chuva sobre o rio serviu de trilha sonora para o fim da jornada dos dois nascidos. Ao final do dia, eles se aproximaram do angelim vermelho. Lado a lado, os dois seres observaram a árvore majestosa, tão alta que não era possível ver a sua copa com clareza. Cada um avançou em direção a uma das árvores que estava mais próxima e posicionou as palmas das mãos abertas sobre seu tronco. Com os olhos fechados eles encostaram a testa no caule e sentiram a energia que emanava da natureza. Era possível visualizar em suas mentes a chama brilhante que existia dentro de cada árvore. A ação foi repetida pelos dois em várias árvores do entorno, antes do sopro caminhar em direção ao angelim vermelho e tocá-lo da mesma forma. Após senti-lo por um tempo, ele voltou seu rosto à procura do Bamocelro que o observava parado à distância. Lembro que, naquela época, você germinou o angelim que cresce à direita, disse Terop esticando o braço para indicar a direção. Você estava aqui. Aquelas foram as primeiras palavras que trocaram naquele dia. Como seria possível? Naquela época, eu ainda não fazia parte do mundo. Um vinco se formou entre as sobrancelhas do Bamocelro e Terop voltou a fechar os olhos e a encostar a fronte no tronco, tão grosso, que um único abraço não conseguia rodeá-lo. Uma chama vermelha surgiu em sua mente. Ela era pequena e poderosa. Todo o seu ser foi envolvido por uma sensação de calor intenso que o envolvia como um abraço forte e o atraía profundamente. Verde, venha sentir. Ele disse, dali a pouco, com o semblante iluminado. Drev se posicionou ao seu lado tocando o angelim vermelho. De repente, seus olhos se abriram mais que o normal e ele rompeu o contato com a árvore tomando vários passos de distância. No mesmo instante, Terop levantou a cabeça encarando fixamente o tronco à sua frente. Um lampejo vermelho passou pelos olhos escuros. Que reação foi essa?
Não olhe para trás, disse o Bamocelro com urgência, sua voz soando estranha. Subirei na frente, Terop disse, ainda encarando a árvore. Terop. Ao ouvir o chamado, ele congelou no local antes de perguntar. Sim. Não olhe para trás. O sopro desapareceu, levado pelos ventos, e apareceu no alto da copa do angelim vermelho. Ele não viu que o olhar, que há pouco era amarelo e límpido, tinha se acendido em chamas. Das alturas, o olhar de Terop passeou pela imensidão verde e parou em um ponto distante. Momentos depois, ele sentiu a presença do Bamocelro às suas costas. O vento faz a curva naquela direção, ele disse, apontando para o local onde havia fixado seu olhar. Não se preocupe, eu não vou perguntar em qual direção vive o Bamocelro nascido da escuridão. Seus dedos escuros pousaram sobre o manto vermelho sangue no ponto onde ele cobria as marcas douradas. Porque ele sabia sobre a preocupação do outro. Em sua testa um pequeno vinco se formou entre suas sobrancelhas. Vamos! Ele disse, dando as costas para a floresta e ficando frente a frente com o Bamocelro. Sua expressão voltou a se iluminar com um largo sorriso que não chegava aos seus olhos. Os dois andaram pelos galhos até a extremidade oposta da árvore que se debruçava sobre o oco do mundo. Eles sentaram e o observaram. Era um espetáculo maravilhoso. Totalmente diferente da paisagem da floresta com a qual estavam acostumados. Uma imensa planície, tão longa que não era possível enxergar seu fim. Ao contrário da floresta, onde toda a sua extensão era ocupada por árvores ou vegetação, no oco do mundo existiam faixas de terra nua intercalando com áreas de vegetação baixa e faixas de árvores dispostas como as nervuras de uma folha. As várias ramificações do rio serpenteavam em todas as direções. Pontilhando o oco do mundo, em um número surpreendente, estavam seus habitantes, os arroarróis. O corpo desses animais, que tinham a força de uma anta adulta, era coberto por pelos brancos encaracolados. Do alto das suas cabeças, crescendo em direção à lateral de seus rostos, nascia um par de chifres arqueados. Duas grandes presas saíam de suas bocas. Alguns pastavam calmamente, se alimentando das folhagens que cobriam algumas faixas do chão, outros se aproximavam das margens das ramificações do rio para se refrescar em suas águas. A chuva se intensificou quando o dia deu lugar à noite, e os dois nascidos se acomodaram na parte central do angelim vermelho. O Bamocelro deu as costas para o oco do mundo e o sopro para a floresta. A chuva e os ventos fortes que agitavam as folhas do angelim vermelho não chegaram até eles, pois estavam protegidos pela barreira criada por Terop. O céu estava coberto por nuvens escuras, nenhum raio de luz escapava por entre elas. Tudo foi coberto pela escuridão total. Apenas 2 pontos amarelos com pupilas verticais se destacavam na noite. Terop acendeu seu cachimbo e o cheiro característico das ervas os envolveu. Com o passar do tempo, algumas nuvens se dispersaram e os fracos raios da lua cheia caíram sobre os dois, acendendo parte dos desenhos dourados que cobriam a perna esquerda do sopro. Ele tinha enrolado a parte superior do seu corpo com o manto. Eu posso controlar os ventos, ele disse em tom zombeteiro ao encontrar o olhar do outro, mas não posso controlar a temperatura do mundo. Os desenhos. O sopro desenrolou o manto da parte superior do corpo e voltou a colocá-lo na posição original, cobrindo todo o seu lado esquerdo.
As nuvens voltaram a encobrir a lua, escurecendo a paisagem. Ao mesmo tempo, um calor aconchegante envolveu o corpo de Terop. Verde, você é realmente cheio de surpresas. Se Terop soubesse que Drevi conseguia ver na escuridão, ele saberia que seu rosto totalmente iluminado por um largo sorriso e os cantos dos olhos se voltando para cima estava sendo observado atentamente. O brilho emitido pelas duas pupilas amarelas desapareceu na escuridão e, logo, apenas o som da respiração suave do Bamocelro, que dormiu profundamente, foi ouvido. Com o passar das horas, a chuva cessou e as nuvens desocuparam parte do céu, revelando a lua cheia. De repente, algo no oco do mundo chamou a atenção de Terop. Imediatamente ele abriu os olhos, vigilante. Diante dele, Drevi ainda dormia profundamente. Após ouvir atentamente, Terop estendeu a mão para acordar o Bamocelro. Eles precisavam verificar o que acontecia. Quando seus dedos quase tocaram a pele verde, ele interrompeu o gesto. Não me toque. Ele lembrou das palavras ditas 3 vezes desde que se conheceram. Bamocelro, nascido da escuridão, ele chamou em voz baixa e não obteve resposta. Drevi, ele chamou novamente um pouco mais alto, mas sem sucesso. Tomando cuidado para não tocar o outro acidentalmente, ele se aproximou de seu ouvido. Os detalhes do rosto verde se tornaram mais nítidos e o sinal amarelo no canto do olho chamou ainda mais a atenção de Terop. Sua respiração parou. Eles nunca estiveram tão próximos. Verde, ele chamou mais uma vez, sua voz soando rouca. O calor da respiração, acompanhado pelo cheiro das ervas, tocou a pele verde. Olhos amarelos se abriram lentamente, mostrando um pouco de confusão ao encontrarem os olhos negros que o encaravam tão perto. Terop desviou o olhar. Rapidamente ele se afastou, cobrindo os lábios com o indicador, sinalizando para que o outro permanecesse em silêncio. Os dois nascidos suprimiram a energia que emanava de seus corpos. Com movimentos suaves e cuidadosos, eles chegaram até a extremidade dos galhos. A chuva havia parado e a barreira de proteção que os cobria tinha sido retirada há muito tempo, mas o calor aconchegante ainda envolvia Terop. O coração do sopro ainda batia acelerado, mas não era só o dele. Eu posso sentir. Porque eu consigo sentir. Seu semblante permaneceu inalterado, observando atentamente o que acontecia no oco do mundo, mas sua mente estava repleta de pensamentos confusos. A cada hora que passava, o céu ficava mais limpo e a lua se aproximava do ponto mais alto do firmamento. As estrelas brilharam intensamente no céu escuro. Por falar em estrelas, sabia que astrais conseguem ler os sinais dos astros. Quando a lua atingiu o ponto mais alto do céu, algo chamou a atenção dos dois nascidos. Seus olhares se encontraram. Algo estranho aconteceu no centro do oco do mundo. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal. Até o próximo capítulo.